você estiver, eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela, tá? Para você compreender que assunto estarei falando hoje. Nós vamos falar sobre a discipulado, comunhão, relacionamento e missão. Esse vídeo que eu estou apresentando para vocês, esse próprio slide, ele é baseado neste livro do pastor Adolfo Soares, Nos Passos do Grande Mestre, ou Nos Passos do Mestre, tá? Um livro excepcional, eu indico a leitura aí, inclusive é livro do nosso diretor aí, G. Anderson, tá? Então, indica para você. Esse slide eu preparei baseado aí no primeiro capítulo, que nos apresenta o que é ser um discípulo, o que é ser um discipulador, beleza? Comunhão, relacionamento e missão. Começo aí com essa frase específica do nosso pastor Adolfo Soares. Ele diz assim: discípulo é um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, certo? E alguém comprometido com Jesus. Então, o que é o discípulo? Ele é um seguidor de Jesus, alguém que se compromete com Cristo. Você é um discípulo? Você também tem que ser comprometido com Jesus, certo? Então, vejamos, nós vamos ver algumas características do que é discípulo, o que significa discípulo, tá? No Antigo Testamento, nós temos uma palavra em específico para nos apresentar o que significa discípulo, e a palavra é talmidim, ou talmidim. O que significa o talmidim? O talmidim é um discípulo, aquele que seguia um rabino, ou seja, um mestre específico da sua escola de pensamento. Então, o talmidim é o discípulo que segue o seu rabino, que segue o seu mestre. No Novo Testamento, nós temos algumas palavras. A primeira palavra que eu quero apresentar para você aqui é akoloutel. Akoloutel significa seguir, aquele que aceita o chamado de Jesus. Voltando aqui para a questão de Jesus, né, do chamado de Cristo, aquele que aceita o chamado de Jesus. Quando Jesus falou para Mateus, o coletor de impostos, certa vez, ele falou assim: siga-me, e ele apresentou a palavra akoloutel, beleza? A segunda palavra que nós encontramos no Novo Testamento é opizo. O que significa opizo? Ir atrás de alguém. Então, o discípulo é aquele que vai atrás de alguém. Quem é esse alguém? É Jesus. Então, ele deve participar da comunhão, da vida e dos sofrimentos de Jesus. Esse é uma outra palavra que caracteriza, que dá uma definição de discípulo, tá? Matetes significa seguidor, aprendiz e comprometido de Jesus, tá? Então, o matetes, ele é uma pessoa comprometida, é um aprendiz, ele é um seguidor de Jesus, tá? Então, nós temos aí 3 palavras em específico, e eu quero terminar com essa parte aqui, com essas 3 palavras, para você compreender o que significa discípulo, a definição de discípulo no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, tá? Então, discípulo é aquele que segue alguém, que segue o seu mestre, beleza? Você pega a sua Bíblia agora comigo, nós vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 28, texto muito conhecido por boa parte da igreja, eu creio que todos os irmãos da igreja conhecem esse versículo. Mateus capítulo 28, versículo 19, esse é o texto-chave do nosso sermão de hoje, né, da nossa palestra aqui. O texto-chave é Mateus capítulo 28. E o verso 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o chamado de Jesus? É ir, fazer discípulos e depois batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiramente, eu quero apresentar o que não é um discípulo. Você viu que o texto está apresentando para nós que o discípulo é aquele que vai, aquele que faz, né, outro discípulo. E o que não é ser um discípulo? Não é um programa onde se cumpre um currículo, não é um reality show, um discipulado ou discípulo, não é um lugar onde você se dedica para cumprir um currículo. Também não é uma lista de requisitos que se você seguir tudo isso aqui, você se torna um discípulo. Se você cumprir todos os requisitos, você já é um discípulo. Não é bem assim.
Terceiro ponto, não é uma linha de produção. Passa por um período de atividade e depois ele sai ali como um produto, como um subproduto. Não é isso. Discipulado não é produto. Não é apenas para recém-convertidos, não é para apenas para pessoas que são recém-batizadas na igreja, mas também para líderes, para pessoas que já estão muito tempo na igreja. Vale a pena lembrar que também não é apenas para os líderes da igreja, o discipulado não é apenas para o líder da igreja, os líderes. E o que é discipulado? O que o discipulado envolve? Ele envolve um estilo de vida e não simplesmente requisitos a você cumprir. Tá? Então, ele envolve estilo de vida. Vamos prosseguir aqui. Características de um discípulo. Você depois vai pegar João capítulo 15 e compreender melhor. Permanece. Quais são as características de um discípulo? João capítulo 15, verso 7 diz que o discípulo permanece em Jesus. Lá em João capítulo 15 apresenta a videira e os ramos. Ele é obediente, ele produz frutos, ele glorifica a Deus, ele é alegre, ele ama como Cristo também ama. Então, essas são as características de um discípulo. Permanece em Cristo, é obediente, produz frutos, né? Gálatas, lá, capítulo 5 também. Glorifica a Deus e é alegre. E ama como Cristo também ama. Tá? Quais são os deveres do discípulo? O discípulo tem que ter certeza da sua salvação. Que a salvação não é por obras, mas sim pela graça, como diz o próprio Paulo a Tiago. Né? Nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5. Compreender que os princípios da vida cristã, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,3, 2 Timóteo 3, 16 e 7, estudar a palavra, ter comunhão com Deus. Obedece aos mandamentos de Deus, 1 João 3, 16 e 24, aquele que não ama, Deus não conhece. Então, aquele que ama deve obedecer os mandamentos de Deus. O que mais? Servir aos outros, assim como a igreja lá no início, era uma igreja que servia, que ajudava as pessoas, que colaborava com os irmãos, que era uma igreja viva, eficaz, uma igreja que contribuía. Então, o verdadeiro discípulo, ele contribui com a obra, contribui com as pessoas, o verdadeiro discípulo, ele faz a diferença. E por último, o verdadeiro discípulo, ele diz, como dever dele, ele vai reproduzir Cristo em sua vida. Então, em todo momento, nas suas características como um discípulo, ele vai apresentar Jesus, que é o principal. Então, ele não apresenta um centralismo em si mesmo, mas ele apresenta que Cristo é o centro de sua vida, certo? Agora, vejamos. Quais são as propostas simples e práticas para um discipulado? Como fazer um discipulado? O discipulado ele ocorre de uma forma individual, onde o discípulo, onde a pessoa, eu e você, temos comunhão com Deus através da oração, do estudo diário da palavra, do estudo da lição da escola sabatina, tá? Isso aí é a parte da comunhão. Ele acontece em grupo, aonde podemos ter um pequeno grupo, a própria classe da escola sabatina, onde você está estudando. E esse processo de em grupo, ele cultiva os relacionamentos sólidos entre amigos e irmãos. E terceiro ponto, a proposta simples e prática do discipulado é corporativo, aonde o indivíduo, de acordo com Hebreus 10, 25, ele vai para onde? Para a igreja. Não deixeis de congregar. Então, a proposta aqui é individual, você com Deus. Em grupo, no PG, classe da escola sabatina. E corporativo, ir à igreja, participar dos cultos. O que mais? Então, nós temos aí alguns textos, tá? João 18, verso 20, João 21, 25 e Mateus 11, versículo 1. Então, Jesus ele apresentou esses 3 modelos de como obter um discipulado de sucesso em grupo, individual e corporativo. Certo? Prosseguindo. Vamos ver agora aqui alguns aspectos do discipulado. Como você desenvolver um discipulado? Como você, membro daqui da igreja, amigo, irmão, você pode desenvolver um discipulado que glorifique a Deus. Vamos lá? Primeiro aspecto, ele tem que ser relacional, ele tem que ser social. Ou seja, o discipulador, ou seja, o mestre, o rabino, como foi apresentado no início, o mestre, aquele que
apresenta a verdadeira pessoa, ele acompanha o discípulo e o conduz a um PG e uma classe da escola sabatina. Segundo, cognitivo e intelectual. Lá na escola sabatina é onde ele vai desenvolver o seu discipulado, onde o discípulo vai aprender a ser discipulador. E terceiro, é a parte espiritual. Tanto o PG quanto a classe da escola sabatina são espaços de crescimento espiritual. Eu estou andando um pouquinho aqui, porque o meu vídeo ele tem 30 minutos. Tá? Então, o nosso vídeo de hoje terá 30 minutos para você aprender de forma prática e assim, de uma forma bem específica o que é ser o discipulado. Tá? Então, relacionamento. Você, discipulador, você, professor da escola sabatina, você, líder, leva o seu liderado, o seu discípulo, para a classe da escola sabatina. Você coloca ele aonde mais? Na classe da escola sabatina, você vai envolver com os irmãos, vai apresentar ele para a igreja, vai apresentar o seu discípulo. E terceiro, envolver ele no pequeno grupo, numa classe da escola sabatina, que são espaços onde o discípulo aprende a ter uma vida, um crescimento espiritual, para que ele também possa ser um discipulador. O que mais podemos aprender? Aqui nós temos um gráfico para terminar, e esse gráfico é cada um salvando um. De acordo com Mateus 28, 18 a 20, como o texto que está aparecendo na tela de vocês, a roda do discípulo. Isso aqui é uma imagem promovida pela Igreja Adventista. O que é o discipulado na prática? O que é o discipulado na prática? Vamos ver? Tem que começar com o CRM. Indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Vocês estão prestando atenção como que faz um círculo aí de atividades e que o discipulador, o mestre, deve fazer? Indo é o CRM, comunhão, relacionamento, missão. Façam discípulos, dando estudos bíblicos, preparando eles para o batismo. Batizando, o próprio batismo. Inclusive, dia 29 teremos aí uma festa maravilhosa, né? E ensinando é enviando esse discípulo agora que aprendeu a ser um discipulador. Então, veja bem, quero voltar aqui mais uma vez para os deveres do discípulo, as características de um discípulo. Deixa eu voltar. Qual é a característica de nós? Nós somos um discípulo e nós devemos ser um discipulador. Qual é a característica que nós devemos apresentar em nossa vida? Você, cada irmão daqui da igreja que está assistindo esse vídeo agora, que está me assistindo aqui, permaneça em Cristo Jesus, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. João capítulo 15. Permaneça em Jesus e obedeça os seus mandamentos, porque aquele que guarda os mandamentos de Deus faz a vontade de Deus. Produza frutos, leve pessoas para Jesus. Glorifique a Deus, seja alegre e ame como Cristo amou. Não tem outra maneira de conseguir, de fazer um discipulado de sucesso sem você fazer o que está dizendo aqui nas suas características. Por isso é importante, é imprescindível que você seja um discipulador também. No início eu coloquei um vídeo fazendo uma chamada para você, meu irmão, minha irmã. Faça parte desse projeto. Sou discípulo, sou discipulador. Você não vai se arrepender. Vai ser uma grande bênção ter membros, a igreja ter membros que se envolvem no chamado de quê? Jesus convidando você, a mim, a todos nós a sermos discipuladores, a levarmos a palavra de Deus, a fazermos a diferença, a você e a mim, sermos usados pelo Espírito Santo. Não tem outra maneira para salvar outros. E Ellen White disse certa feita de que Deus poderia ter confiado essa obra aos anjos, mas ele disse que não seria legal. Por isso que nós, seres humanos, falhos e pecadores, somos chamados para esse ministério, para evangelizar. Por quê? Porque para nós é gratificante. Você fica feliz quando você leva outras pessoas aos pés de Jesus. Então, por isso que o discípulo ele cultiva a característica da alegria. Capítulo 15, verso 11 de João. Cultive você também, irmão. Esse sermão de hoje é um chamado para você. Fazer parte do projeto de ser um discipulador. Todo verdadeiro discípulo aprende a ser também um discipulador. Então, tem que partir de quem é discipulador e de quem é discípulo. Todos nós nascemos com um DNA. O DNA da graça, o DNA do evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro nos apresenta o quê? Ide, portanto, fazei discípulos.
Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos, como apresentei para vocês aqui nessa última parte do slide. Ir, faça discípulos, batize essas pessoas e ensine elas a ensinar outros. E é isso que nós vamos, nós como os líderes, o diretor G. Anderson, eu como associado, fazendo parte desse ministério pessoal, nós iremos promover aqui na igreja esse projeto do Sou Discípulo, Sou Discipulador, para que você, irmão, que ainda não, que quer aprender a ser um discipulador, quer ensinar outros do evangelho, nós faremos esse curso totalmente gratuito, porque nós queremos ver a igreja crescer, povoando o céu e despovoando o inferno. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu fico feliz demais por apresentar aqui esse slide, apresentar para você, meu irmão, minha irmã, quão maravilhoso é o chamado que Jesus faz para mim e para você, tá certo? Eu termino aqui com as minhas considerações finais. Vou pedir para a pessoa que está responsável e coloque o hino Vamos Dar a Mensagem ao Mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, Deus tenha misericórdia de ti, que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Quero despedir os irmãos que vão ir para os seus lares, que vão com a paz do Senhor Jesus. E não esqueça do chamado. Alguém vai estar entregando para você esse formulário. Preencha, se inscreva, faça parte desse projeto. Seja um discipulador, seja um ganhador de almas para o reino dos céus. O diabo está levando muitas pessoas à perdição e nós devemos levá-las à salvação. Faça parte desse projeto de salvar pessoas. O grande conflito está aí e nós devemos ser aqueles que promovem o reino do céu. Seja um discipulador. É o meu chamado para você. É o chamado do Senhor Jesus. Seja um discipulador também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada um que se levantou neste momento, para que o seu Espírito Santo coloque no seu coração o desejo de serem discipuladores. Derrame o teu Espírito Santo na vida de cada um. Capacite-os. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado porque você veio aqui à casa do Senhor. E uma coisa, ser discipulador é uma honra. Trabalhar para o reino dos céus é uma honra. Seja também essa pessoa honrada, trabalhando para o reino dos céus. Não é pagamento em dinheiro, mas é pagamento em gratidão, alegria, vida eterna. Que Deus te abençoe.